Questão 4.11 do livro Mecânica de Fluidos do professor Franco Brunetti. Desprezando os atritos do pistão da figura, determinar na letra A a potência da bomba em kW se o seu rendimento for de 80% e a força que o pistão pode equilibrar com a haste. Ele deu todas as áreas, algumas perdas de cargas ali para a gente considerar: aceleração gravitacional, fluido é água, gama 10⁴ Newton por metro cúbico. Supor o cilindro no plano da tubulação. Bem, então aqui nós vamos ter que os atritos na parede do pistão são desprezíveis. Ele vai se mover livremente sob a ação de forças que não são do atrito e sim simplesmente do escoamento. Então, qual é a potência da bomba e qual é a força na haste? Vamos lá calcular isto no quadro. Então a questão 4.11, conforme lida ali no problema, nos traz diversos dados e deixa claro, nós temos uma máquina e algumas perdas de carga. Aí vocês precisam da nossa terceira videoaula sobre a equação da energia, a qual a gente discutiu o que acontece quando temos máquina e a perda de carga, para isso. Primeiro tínhamos que definir o sentido. A vantagem, a figura nos forneceu o sentido, beleza? Segundo, nós temos que lembrar que entre os pontos de entrada e saída da máquina não há perda de carga, os dados nos mostram isso. Bem, analisada a ideia, a letra A, ela pede o seguinte: qual é a potência da máquina? Bem, lembrem, a potência da máquina é a potência da bomba. Então a potência da bomba é dada por gama QH da bomba dividido pelo seu rendimento. Beleza? Só que aqui nós temos um pequeno problema. Qual é o H da bomba? Haja visto que nós temos no enunciado todos os dados de perda e o rendimento dela de 80%. Ok? Então a gente só não tem um HB, a carga manométrica da bomba. Para isso nós usaremos Bernoulli, no qual eu preciso escolher dois pontos e que a bomba esteja entre eles, senão eu não consigo obter a carga manométrica. Pela figura, ele forneceu do ponto 1 ao ponto 6, incluindo um ponto G entre eles. Mas, de toda forma, a maneira mais simples é irmos do ponto 1, passarmos pela máquina e chegarmos ao ponto 6, já que muitas condições da carga total vão ser simplificadas. Bem, e aí nós só precisamos considerar a perda de carga que ocorre de 1 a 6. Vamos abrir essa expressão aqui, só fazendo o cuidado de deixar o HB e o HP para depois fazermos substituições. O HB é o que a gente precisa, Então o nosso H1, ele é P1 sobre gama mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais o H da bomba tem que ser o H6, é o P6 sobre gama, mais Z6 mais V6 ao quadrado sobre 2G, mais as perdas que vamos obter indo de 1 até 6. Tá aí, ficou assim a abertura da nossa expressão de Bernoulli. Agora façamos as análises. P1 é o nosso ponto lá em cima, aberto à atmosfera. Bernoulli mede pressões efetivas na atmosfera 0. Assim como aqui no ponto 6, também está aberto. A gente pode zerar a sua pressão. Sabe, professor, mas eu poderia usar como pressão atmosférica? Poderia. Matematicamente ela ia se anular. Mas o importante é não confundir a questão de pressão absoluta, efetiva, atmosférica, porque isso pode te atrapalhar com os outros exercícios. Então entendam as nossas equações de Bernoulli, tudo que a gente aplicar de Bernoulli, trabalharemos com pressões efetivas, ok? Bem, próximo passo, vamos olhar o Z, a nossa cota, que é a carga potencial. Para isso, precisamos de um plano horizontal de referência, o PHR, que eu vou estabelecer nesta linha aqui que passa pelo centro da tubulação. Com isso, a cota Z1 nós temos no problema.
Já a cota Z6, o Z6 está sobre a linha, ela é 0. Pronto, ó, zeramos Z6. V1, velocidade no ponto 1. Note o tamanho do reservatório em relação à tubulação. Entendemos isso como um reservatório de grandes dimensões, onde, neste tipo de reservatório, a velocidade é 0. Volte nas nossas videoaulas teóricas aí, primeira aula do capítulo 3, ok? Lá eu explico essa condição. Bem, o H da bomba a gente precisa, a velocidade 6 vai estar ali no problema como um dado, e a perda de carga de 1 a 6 é a soma de todas as perdas. Bem, com isso, o nosso HB, então ele vai ser, ó, V6 ao quadrado sobre 2G, mais todas aquelas perdas de carga de 1 até 6, menos a cota Z1. Ficou assim, então, a carga manométrica de nossa bomba. Bem, substituindo a velocidade 6 no problema, 10 ao quadrado sobre 20. Vamos agora somar todas as perdas de carga, ok? De 1 até 2, perdeu meio. 2 a 3 não ocorre perda. De 3 a 4, mais meio, já deu 1 metro de perda. De 4 a 5, já está englobando G. Não existe perda aqui. E de 5 a 6, mais 1 metro. Então a nossa perda total, 2 metros de carga perdida no escoamento. E isso nós vamos tirar da cota Z1, que é 4. 10 ao quadrado é 100 por 25. 5 tira 4, 1 com 2. A nossa carga manométrica da bomba é de 3 metros. Ok? Encontramos o HB, agora a gente é capaz de saber qual é essa potência. Então a potência da bomba fica, o gama é água 10 a quarta. Ele não deu vazão, mas deu a velocidade no ponto 6 e a área do ponto 6. Velocidade vezes área em metros quadrados. Agora vezes o nosso HB de 3 metros. Bem, isso tudo tem que dividir por 0,8. Nós vamos ter aqui, ó, 10 a menos 4 com 10 a quarta. Então, o rendimento da nossa bomba é 300 dividido por 0,8. A nossa potência vai ser, então, de 375 watts, ok? O exercício, né, tem por resultado isso como 0,375 kW, mas o importante é chegar no resultado. Está aí a nossa letra A. Vamos agora para a letra B. A nossa letra B foi pedido para determinarmos a força que é feita na nossa haste. Ou seja, uma força que vai estar associada à haste. A gente só não sabe se é para segurar a haste ou se é para puxar esta haste. A gente precisa então determinar isso por meios de cálculo. Note que a força que vai estar atuando é devida à pressão no ponto pelo escoamento. Quando o fluido descer do ponto 1 e passar pela máquina, ele vai estar escoando e vai passar pelo ponto 4, ponto G. E nos dois casos o fluido sobe. E o reservatório é preenchido de fluido. Então o fluido escoando ali, né, ele vai ter uma relação de pressão sendo feita sobre a área do pistão. Pressão vezes a área fornece uma força. Então nossos passos iniciais é a determinação da pressão 4 e da pressão G, que aí nós podemos pensar com as áreas de cada uma delas a relação das forças. Bem, então para a gente determinar a pressão 4, precisamos pegar dois pontos. Eu posso pegar o ponto 1, porque eu já tenho a carga da máquina, e o ponto 4, e também posso pegar o ponto 4 com o ponto 6.
Porque eu tenho toda a perda de carga ao longo da tubulação. Então, qualquer lado que eu pegar, facilita. A questão é, qual é o mais fácil? Você escolhe. Eu vou pegar do ponto 4 ao ponto 6. Ó. H4 é o H6 mais a perda de 4 até 6. Abrindo a equação de Bernoulli, nós temos pressão 4 sobre gama mais Z4 mais V4 ao quadrado sobre 2G é igual a P6 sobre gama mais Z6 mais V6 ao quadrado sobre 2G e a perda de 4 até 6. Beleza até aqui? Agora nós vamos fazer a análise, né, das cargas que nós temos. Carga de pressão precisamos. Z4, 0, está no nível. V4, tem velocidade. P6, 0, aberta a atmosfera. Z6, 0, está sobre o PHR. V6, temos velocidade. E a perda também nós temos. Agora, note que a área 4 e a área 6 são iguais. Portanto, são as mesmas velocidades. Lembrem da equação da continuidade. Mesma área, mesma velocidade. Lógico, tendo o mesmo fluido, que no caso é água. Então, aquele que passar de lado anula o outro. Com isso, nós temos que a pressão 4 sobre gama é simplesmente a perda de 4 até 6. E note que de 4 até 6, de 4 até 5 ele não perde nada, ele só perde de 5 a 6, que é 1 metro. Então a nossa pressão 4 é de 1/10 a quarta newtons por metro quadrado. Tá aí, ó, achamos a pressão 4. A gente vai fazer a mesma coisa para encontrar a pressão 6. Vou fazer a pressão em G, né? Vou fazer o mesmo cálculo aqui do lado, ó. HG é o H6 mais a perda de G até 6. Bem, o nosso HG é, vamos separar aqui, ó, P de G sobre gama mais Z de G mais V de G ao quadrado sobre 2G é igual. Olha aqui o H6, a gente já fez a simplificação. A gente só tem a velocidade 6 ao quadrado sobre 2G mais a perda de G até 6. Beleza? Então, como a gente já anulou esses dois, vou continuar anulando, porque eu estou pegando mesmo o ponto 6. Então, calculamos o P4, agora a gente vai calcular PG. E olha só, ZG também está sobre o PHR, também é 0. Bem, a questão só é a velocidade G. Vou melhorar esse G que está aparecendo 6. Qual é esta velocidade em G? Aí vamos para a equação da continuidade. Ó. A vazão mássica do ponto G tem que ser a vazão mássica no ponto 6. Ok? Bem, ρ, velocidade G, área G, ρ, velocidade 6, área 6. É o mesmo fluido, como a gente já comentou, corto o ρ. Então, a velocidade G é a velocidade 6 pela razão das áreas. Ó. Beleza? Então, nós temos que a VG é 10 desta velocidade. Aqui é a área 6, que é 10. E a área G, que é 8. 10 por 8 é 1,25. Vezes 10, a velocidade G é de 12,5 metros por segundo. Então a nossa garganta tem que ter uma velocidade maior, né? De reduzir a área dela, aumentei a velocidade. Bem, então o nosso PG sobre gama fica V6 ao quadrado menos VG ao quadrado, ambos sobre 2G, mais a perda de G a 6. PG sobre 10 à quarta é igual a 10 ao quadrado
menos 12,5 ao quadrado dividido por 20 mais 1. Já que de G a 6 também é a mesma perda de 1. Bem, esse carinha aqui daria 5, só que 12 é 144, vai dar mais de 7. Ao fazer aí as contas, né, vocês vão encontrar uma pressão G de negativo aproximadamente 1,81 10 a quarta newtons por metro quadrado. Aqui vai dar um aproximado, se não me engano dá 2,5 depois. Mas enfim, o que eu quero que vocês notem são essas duas pressões. Você fala, pô professor, deu uma pressão negativa, pode isso? Pode. Foi o que eu falei para vocês no início. Pressão de Bernoulli é efetivo, isso aqui então é menor que a atmosfera. Se adotássemos 1 atm da nossa atmosfera, íamos pegar 10, né, que seria 10 a quarta, 1 atm, e subtrair 1,81. Né? Isso aqui daria 8,8 mais ou menos. E esse cara aqui, que é 10 a quarta, vai somar com 10 a quinta da atmosfera, né? Por quê? Porque ele está acima. Então nós temos duas pressões, mesmo sendo negativa. O importante enxergar é que a pressão deste lado é menor que a deste. Agora, e a área? Este lado ele toca o pistão inteiro. Na parte de trás, ó, o pistão está aqui. Isso aqui no meio é a haste. Então é aqui que o fluido está tocando. Ó. Note isso. Que então a força que é feita deste lado é a área do pistão menos da haste. Deste lado é só a área do pistão. Ou seja, eu tenho uma pressão menor e uma área menor. Pressão maior, área maior. Então há uma força empurrando o pistão. Esta é a força 4. Ele indo para a esquerda, ou para a direita, e indo para a esquerda, a força no pistão G. Portanto, a força da haste, para equilibrar o sistema, tem que ser para a esquerda. Ok? Bem, vamos apagar aqui e fazer este cálculo final. Fisicamente fica assim, então, ó, a força H é a força 4 menos a força G. Ou FH com FG, né? Que se ele passasse para cá, daria a força 4. Bem, então a nossa força na haste é a força 4, que é pressão 4 vezes a área do pistão, menos a pressão G, a área do pistão, menos a área da haste. E, portanto, a força da haste é pressão 4 de 10 a quarta, a área do nosso pistão 20, 10 a menos 4, menos 1,81, 10 a quarta, que multiplica pistão menos haste, 10 a menos 4. Beleza? Ó? Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Sobrou para nós 20 deste lado, positivo, 1,81 vezes 10, 18,1. A força em nossa haste tem de ser de 38,1 newtons para que o sistema fique então em equilíbrio. Este o nosso exercício 4.11. Se você gostou, curta e compartilhe. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva para acompanhar mais exercícios como este. Vou ficando por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.